idade, ela vem. Quem quer viver tempo fica velho. Né? E eu, na semana que vem, vou completar, daqui a 2 semanas, vou completar 85. Né? Bem vividos, diga-se de passagem. É isso, Monsenhor, pedir também depois no final para o senhor deixar uma mensagem para nós também, jovens, iniciando a caminhada da filosofia. Como cristão, eu diria, olhe menos com pessimismo para o mundo de hoje. Né? A evolução da tecnosciência faz parte da missão do homem. O mundo não precisa de pessimismo. Esse já as pessoas sofrem. Hoje, filosofia, teologia, as ciências humanas têm uma missão de anunciar uma mensagem de esperança ao mundo. De olhar menos para o passado. O passado não se muda mais. Né? Não adianta chorar cebolas no Egito. É preciso ter um olhar com coragem para o futuro, uma mensagem de esperança. Isso que os cidadãos hoje têm o direito de esperar da filosofia e da teologia. Era isso, então. Né? Coragem. Coragem. É uma grande graça ser acolhido aqui pelo Monsenhor. Nos recebeu muito bem aqui o grupo que está junto. E, Monsenhor, desde já agradecer a sua acolhida e gostaríamos de pedir para o senhor contar um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica como professor, como mestre e doutor, e como é que surgiu esse interesse pela filosofia. Queríamos pedir o seu testemunho de vida. Bom, como é que surgiu o interesse pela filosofia? Em primeiro lugar, foi o interesse pelo estudo. E já no seminário menor, comecei a ser interessado e motivado por professores da área das ciências, sobretudo da biologia. Então eu trabalhei com cobras, em primeiro lugar, né? Em colaboração para o Instituto Butantan de São Paulo. Depois tinha um professor, que era o meu reitor na época, que era muito meu amigo, que me fez ser fotógrafo. Né? Então, quando eu fui para o seminário de Viamão, além de fotógrafo, aí sim que comecei a estudar filosofia. E já fui timidamente perguntar a Dom Vicente a autorização para ler Kant. E o Dom Vicente me olhou assim e disse, deu uma risada, leia como penitência. Então foi ali que comecei a me interessar mais pela filosofia. E o curioso foi que eu me interessei mesmo pela filosofia quando eu fui estudar teologia. Eu fui estudar teologia no mosteiro de Boiron, junto ao rio Danúbio, na Alemanha. Aí o Dom Vicente Scherer, que visitava durante o concílio, ao menos 2, 3 vezes por mês, nos fins de semana, de Roma, ia até lá para ver como a gente ia. Primeiro embora. E quando eu estava no último ano de teologia, ele me disse, você poderia dar aulas no seminário de Viamão e na PUC. Eu disse, não tem problema, Dom Vicente, mas então eu gostaria de ter as condições que os professores deveriam ter, fazer o doutorado. Eu fui com medo e o Dom Vicente me olhou, escolha a universidade, você mesmo escolhe onde fazer. Né? Foi assim de imediato. Aí eu escolhi Münster, porque Münster, durante o concílio, se destacou por seus professores. Né? Um era que depois ficou Papa Bento XVI, né? E o Karl Rahner era conhecido na Europa, foi meu professor. Né? E aí me motivei para o estudo. A minha tese de teologia, então, fiz sobre um pensador que eu conheci pessoalmente, né? Gabriel Marcel. Então, eu fiz sobre experiência da graça e da transcendência de Deus em Gabriel Marcel. A filosofia não tem idade, né? O ser humano é um ser pensante. Mas não só pensante, ele também tem sentimentos. Como que o idoso, hoje, a terceira idade, ele pode usar da filosofia também para trazer para ele como um sentido de vida? Fazer menos discurso, né? Da mente para a mente,
mas falar com os homens e para os homens, de maneira humana. Ver o homem como um todo. Vejam, na antiga Grécia se desenvolveu o pensamento analítico, que é diferente do pensamento bíblico. O pensamento bíblico é um pensamento global, globalizante. Diz uma parte para significar o todo. Por exemplo, diz alma não para dizer uma parte do homem, para expressar o homem todo, enquanto ele está ligado com Deus ou com o Espírito, através do Espírito. Diz corpo para expressar o homem todo, né? No seu vínculo com o universo material. Né? Então é um pensamento globalizante. O pensamento grego não, o pensamento grego é um pensamento analítico, né? Conceitual, né? Preciso, delimitado, né? Fragmentado. Então, nesse sentido, a filosofia, quando é envolvente, pensa a vida como um todo, né? Os pensadores gregos, embora seja o fundamento da analítica, eles se preocupavam com a idade também, com a velhice. Nós temos textos maravilhosos como o De Senectute, né? Que tem traduções para o português, sobre a velhice, né? Mas eles também sabem falar sobre o amor, o banquete, né? Etc. É uma filosofia ligada mais à realidade global, e não só à pura razão, né? Mas na realidade mais profundamente humana, não envolve só a razão, a fé, por exemplo, o amor, a fidelidade, envolve não só a razão, também envolve a razão, mas também o sentimento, a vontade, envolve e compromete o ser humano como um todo, né? Então, este tipo de filosofia é importante para viver e viver bem. O homem não se contenta em viver. Ele pode estar sofrendo, ele quer viver mais, né? Mas não só quer viver mais, quer viver bem, quer viver sempre melhor, né? Então isso é o dinamismo do ser humano, né? E por isso a filosofia é para todas as faixas etárias. A comunicação hoje amplia horizontes, mas também teremos que aprender a pensar e a falar para este mundo, né? E não para um mundo que não existe, só existe na nossa cabeça. E a filosofia deveria e deve abrir para todas essas dimensões também novas, né? Também para a velhice, porque a idade, ela vem. Quem quer viver tempo fica velho, né? E eu, na semana que vem, vou completar, daqui a 2 semanas, vou completar 85, né? Bem vividos, diga-se de passagem. O mundo não precisa de pessimismo. Esse já as pessoas sofrem. Hoje, filosofia, teologia, as ciências humanas têm uma missão de anunciar uma mensagem de esperança ao mundo. De olhar menos para o passado. O passado não se muda mais, né? Não adianta chorar cebolas no Egito. É preciso ter um olhar com coragem para o futuro, uma mensagem de esperança. Isso que os cidadãos hoje têm o direito de esperar da filosofia e da teologia. Era isso, então. Coragem. Coragem.